ficou bom. Agora eu acho que resolveu. Acho que agora Oi, melhorou Vanessa. 100%. Nossa, estava péssimo. Caramba! E a gente, e a gente tá tão pertinho. Acho que tá tendo muita live, né? Não Impressionante! Que sei. isso? É, mas vem cá, a gente estava conversando, então é a segunda parte aí da nossa live, que eu tive que encerrar para continuar com uma outra, né? Não tem jeito. Você está me escutando direito, né? Estamos. Tá me escutando? Vocês estão me escutando? Tá. Bom, enfim, então a minha pergunta, você já estava respondendo a questão das crianças, né, com o pé no chão, essa questão de acharem que a terra é suja, né, que os pais acham isso, inclusive. É, e aí você estava falando também é, da, de que hoje, até com a pandemia, né, quer dizer, com doenças passadas que houveram, até você A citou em tuberculose. Nós 1920, fomos, né, ocupamos as a praças públicas para dar aula tuberculose. para as nossas crianças. E- Porque demorou muito a vacina da tuberculose ser feita, muito mais do que o Exato. coronavírus. Ainda para chegar no Brasil, naquela época, e fomos para a praça para dar aula para as nossas crianças. E a gente ocupou os espaços públicos ao ar livre. Então, aí eu queria saber assim de você, como é que tá os pais, né, em relação a isso? Eu não sei se você já começou a dar, acho que você nem pode dar ainda, né? Talvez, né? Não pode, né? E como é que fica essa criança, né, depois de alguns meses, né, frequentando o Habitat e hoje agora em casa, na quarentena, sem poder botar o pé no chão, né, porque é tanta restrição agora. E como é que você vai lidar com isso, com álcool gel, né, a todo momento, que agora é uma loucura isso, né? Você tem que lavar, limpar a mão toda hora. Como é que você vai fazer isso na escola? Não, Você já então, pensou? eu creio que eles só liberem pós-vacina, assim, tá uma discussão muito grande, né? A gente tem um jardim ao ar livre, que como uma praça, que a gente se encontra às vezes em algumas praças, a gente se encontra no jardim, para que as crianças possam ter uma saúde mental, não grupos grandes, porque não pode, né? Mas a gente teve criança que teve incontinência urinária, a gente teve criança que teve pesadelos, crianças que os pais são americanos, estudavam aqui e agora não conseguem mais falar português, porque não estão tendo mais contato. E, enfim, crianças que estão extremamente agressivas, porque estão trancafiados, né? E, e isso acontece, Isabel, hoje a gente está vivendo uma pandemia, mas se você for pegar os dados, né, 40% das escolas no Brasil, eu levantei aqui isso para poder fazer essa live com você, tem parque, 60% não tem. Apenas 25% das escolas tem um parque com natureza, com alguma horta, com alguma coisa. Qual É. é o futuro da natureza se as escolas estão nesse patamar? O que é que a gente vai deixar de legado para o futuro do meio ambiente? O que é que a gente vai deixar na memória das nossas crianças? Se são esses os números. É assustador. É. Eu não fiz essa escola para ser mais uma. Eu fiz essa escola porque eu não encontrei uma escola que tivesse essa. Se tivesse, eu não teria feito. Imagina, eu teria poupado meu tempo. Eu teria pedido. Eu tenho vontade de fazer pós em neuro, enfim. E vim para cá me dedicar porque não tinha opção. E todos os pais que chegam aqui, eles chegam com essa mesma. Ai, que bom que eu encontrei uma escola e que isso seja aqui no Recreio, na Barra, né? E que também seja acessível financeiramente, né? Então, o que a gente pode falar para o pai e a mãe que está em casa e não tem condições, né, de pagar uma escola, como a gente pode, né, que não tem essa área verde, que se una, né, una os pais, né, e peça que se torne uma rotina. A criança ter acesso à área verde. Que seja o parque na frente da escola, a praça, que faça a horta, que eles, né, coloquem a mão na terra e que a gente possa de
divulgar isso, porque só é possível pensar, além de todas essas questões de desenvolvimento físico, psíquico, só é possível pensar através da natureza, né? Então, se você tudo Uhum. que a gente tem é copiando a natureza, né? O avião, né? Outro dia eu estava vendo o velcro, né? O velcro nasceu do carrapicho, o homem observando o carrapicho, ele fez o velcro, né? Então, tudo que a gente cria, né? Quando a Aham. gente vê o vento, o pássaro voando, né? As leis da física que regem, né? Nosso mundo aí, tudo isso é observando, foi através da natureza. E as crianças nascem com esse potencial de E, observar e de serem cientistas. O que tiram dela é que o professor começa a colocar um mundo simbólico. Não, vamos colocar um mundo simbólico, a robótica, e tira o direito da criança pensar verdadeiramente, através da sua observação, da sua experiência, com uma coisa chamada planeta. Que ela está em movimento, é ela quem nos ensina. Então, a uhum. gente está tendo uma divergência em como a economia está se funcionando e como o planeta é. E a gente está vendo isso através de aquecimento global, a gente está vendo isso através de doenças, a gente está vendo isso, enfim. Então, está tendo uma resposta da natureza. E é preocupante, né? A gente tem um número tão Aham. baixo de escolas com, com... Tem escola até que tem área verde, mas não usa. Ou é um Isso, tempo limitadíssimo, 10 10 minutos, não pode É. subir, não minutos. pode mexer, não pode sujar, não pode nada, e a criança fica ali. E a gente não aprende com o que o outro diz, a gente aprende a partir da nossa própria experiência. E é engraçado, uma experiência aqui, né, que eu estou pesquisando tudo aqui, na verdade eu aprendo, por isso que se chama infância e escola. Porque a infância é uma escola. Eles estão com a cabeça livre. A gente está tudo contaminado, vem eles lá e Uhum. começa a mostrar. E aí tem uma coisa curiosa que, assim, que você bota todo mundo no jardim e cada um olha uma coisa. Um está olhando como a teia de aranha está fazendo, o outro vai ver o que o outro. E quando você começa a ver que cada um. Então, imagina eu chegar e falar, vamos falar desse assunto. Não, eles querem observar. Né? E a gente tem que parar de achar que a criança vive para aprender. Na verdade, ela ensina, que a gente tem que observar, né? E aprende muito mais livre do que com a nossa repetição, né? Porque Aham. a gente falando, ela vai assimilar aquilo que a gente falou, né? Ela aprende muito mais vivenciando, enfim. E tem uma coisa curiosa que é assim, que foi determinante também, assim, para mim. Por volta dos 2 anos, quem tem filho com 2 anos vai falar assim, é isso. As crianças começam a perguntar assim, o que é isso? Aí você fala assim, isso aqui é uma folha. Aí no segundo seguinte ela pergunta, o que é isso? Aí você vai falar, é folha. Aí no segundo seguinte ela vai perguntar mais 5 vezes. Aí você vai pensar assim, ela não entendeu, né? Ela está tentando gravar. E aí o que acontece? Na verdade não é nada disso, ela sabe que as coisas estão em movimento. Então ela quer ter certeza se folha, Uhum. se chama folha no minuto Sempre. seguinte. Porque quem botou o nome folha fomos nós. Então, a cabeça da criança é maravilhosa. Então, quando a gente devolve essa pergunta, o que é isso? Prepare para ouvir muitas respostas curiosas. E é isso que a gente... Isso é legal. E é isso, Ah, a sim, gente imagino. ser um mediador, a gente ouvir. Né? Então, as abordagens, por exemplo, né, Jamie Pickler, né, da Itália, se você for ouvir Lore, você vai começar a ouvir a criança e vai sair, eu tenho que informar o tempo inteiro o que é. Não, ela não sabe o que é isso. Ela vai ter todo o tempo do mundo para saber. Deixa a infância ser infância, deixa eles produzirem, deixa eles vivenciarem isso, né? Agora, Vanessa, olha só, aí você tem essa criança que vai ficar na sua escola até quase 5 anos de idade, né? E aí depois ela vai encarar um outro método completamente diferente. Como é que você pensa em preparar essa criança para entrar nesse presídio, como você falou,
que, que são as escolas, né, hoje, pelo menos aqui no Recreio, são todas, a maioria assim, né? É grade, é Eu portão vou de te falar uma entrada, aí experiência, sabe? bloqueia um, bloqueia Eu outro. estudei numa escola, eu sou de Minas, uma cidade pequena, eu estudei numa escola que era uma cooperativa de pais. E, assim, era uma escola super livre, tinha espaço à vontade, não tinha prova propriamente dita, a gente tinha avaliação, mas era o tempo todo falado, olha só, a sua nota aqui não é para te testar, enfim. Fui até a oitava série nesse método. E aí, fui para o primeiro ano, numa escola super tradicional, assim, vestibular, teste toda sexta-feira, e nota, nota, nota. E falando, assim, muito sinceramente, eu acho que eu lidei muito melhor com isso do que as outras pessoas. A minha turma, né? Porque só tinha até a oitava série, então foi muita gente da minha turma para essa escola. Eu acho que não sei se é o jogo de cintura que a gente ganha com isso, se é enfim, a calma mesmo de não estar tão preocupado. Foi muito interessante, porque apesar de eu não estar nesse ritmo ainda, eu precisava estudar, precisava passar na prova e tudo, eu consegui lidar muito bem com isso e me encaixar. Lembrar a nota e na hora da bola. Eu acho que essa experiência, não sei, né? Isso aconteceu para mim, isso é uma experiência minha, pode ser diferente para outras pessoas, mas eu acho que a tranquilidade, mesmo que você ganha de autoconhecimento mesmo, talvez, eu acho que isso facilita muito na hora de enfrentar a vida, né? Aquele pá! É importante ressaltar, Isabelle, que não deixa de ser uma preparação. Porque os primeiros anos de vida, né, a criança ela tá desenvolvendo conexões muito importantes. O sistema nervoso se desenvolve 80% por volta dos 2 anos de idade. Então, é muito importante que a criança tenha esses anos iniciais, já, assim, a gente está tentando falar de ideal, né? O ideal, né? O ideal às vezes nem sempre a gente alcança. Mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. Eu gostaria de levantar esse debate mais a fundo, e algumas escolas estão fazendo esse debate. Instituto Alana, como eu falei, Schumacher Brasil. Tem uma cidade toda verde que se chama Cidade Inquiri, que é maravilhosa. Então tem muita gente fazendo esse movimento, que é o seguinte, não é porque está dentro de uma parede que a criança vai concentrar e absorver o conteúdo. Essa é uma coisa que a gente pode estar acessando os jardins, que a gente pode estar acessando os museus, que a gente pode estar acessando. Então, a criança quando sai daqui, ela vai para uma escola tradicional, eu não vou dizer que ela não vai sentir, a gente prepara, tá? Ela sai daqui conhecendo os símbolos, o mundo simbólico. A gente não tirou isso, por exemplo, porque a gente acha importante ela estar preparada, pré-preparada para o que ela vai encontrar, né? E óbvio que ela vai sentir essa falta, mas isso vai ficar na memória dela para sempre. Então, o mais importante é que ela vai saber escapar. Quando ela viu, Entendi. ela vai saber escapar para brincar ali. Ela vai conseguir ter essa concentração. Ela vai saber que o valor dela, a primeira memória, que foi a memória de infância, ficou ali. Então, quando ela tiver com todas as dificuldades, como a Ana falou, com pré-vestibular, ela vai então se conectar com essa memória de infância. A gente tem diversos tipos de memória. Uma válvula de escape, né? Então, a gente tem a memória de procedimento de trabalho, tá certo? Que é essa memória mecanizada que a gente vai trabalhando. E a gente também tem memória semântica, a gente também tem essa memória que são a emoção, que são as nossas emoções, né? O que a gente viveu, que fica inclusive lá no inconsciente, né? Que a gente já nem lembra mais. E fica lá. Então, essa memória que eu quero falar, essa memória emotiva, é importante que seja em contato com a natureza, que o cheiro do bolo, ou que o cheiro da fruta, e quando pegou no pé, e que isso fique ali, porque isso vai trazer felicidade e equilíbrio para toda uma vida. Para os momentos mais difíceis. E não consumir, e não ir no shopping, e não... Porque o que tem no shopping? No shopping tem um monte de coisa para comprar. Então, o que a gente está colocando na cabeça e na memória das nossas crianças? É. Então,
Eu tô aqui, tá assistindo a gente aqui, uma avó muito querida, vou mandar um abraço para ela aqui, de Gêmeos, 35 anos de experiência. Não é pouca experiência, eu já convidei para trabalhar comigo, eu fico cantando aqui. E a avó de 2 alunos aqui da Azul e do Antônio. E é isso. Eles, como inclusive as crianças que estavam no pré-2, que perderam esse ano, os pais querem novamente fazer o pré-2, porque sabe que é o último ano da infância. A gente fica velho, ganha 500 anos, mas a gente não volta 1 ano na infância. É tão curtinho o tempo da infância. E querem deixar essa criança adulta, querem deixar essa criança com tablet, com robótica, tão preocupada em estar em inglês, tão preocupada, tem tantas formas de linguagem, a gente tem dança, tem cultura. Como é importante a gente alcançar tudo isso, né? E sempre colocando esse... Tem muita escola que faz isso e faz bem, fazem o impossível com o espaço que tem. Mas a gente poderia... Ela botando essa locker. Beijo. Adoro essa avó. Tem uma amiga minha também de Los Angeles, a Carmen. Já deu, a Carmencita. Então, a gente tem todo esse tempo. E essa memória vai ajudar a equilibrar na vida adulta. Vai ajudar a equilibrar a natureza, o ambiente que a gente vive, a relação com o próximo. Então, aqui na escola, a gente pegou as frutas, eles queriam vender as frutas. Né? A gente pode vender as frutas. Eu falei, não, a natureza nos deu. E nós vamos doar essas frutas. Então, eles adoram doar frutas lá na frente, né? Eles adoram. A gente pode fazer picolé com a fruta. Hoje uma criança me falou, não comi jaca ainda. Vai comer jaca. E a gente tem essa preocupação em deixar essa memória, né? E a Isabela tem um trabalho lindo na Alameda, de reflorestamento com árvores nativas, que é super importante para a vida, né? Para todo o biossistema, né, Isabela? Não, e isso só aconteceu porque uma escola queria acabar com essa área verde, né? Por incrível que pareça, né? Assim, não dá para acreditar que uma escola queria acabar com o corredor verde para realmente fazer rua, para passar carro, e hoje a gente tem um corredor verde lindíssimo, né? Arborizado, enfim, é impressionante isso. E todo dia com ela pegava. Ah, que bom saber. Então, é tão importante que a gente faça uma cidade inteligente, né? Que a gente não se autodestrua e que a gente possa fazer uma autocrítica, né? Que assim, eu posso mesclar aqui a minha casinha, mas eu posso, em conjunto com a minha casinha, né? Já que eu já roubei o espaço da natureza aqui, colocar aqui o espaço dela. Vamos dar espaço a esse ambiente para que a gente possa conviver. Ar puro, menos calor, água limpa, né? Assim, biossistema equilibrado, abelha, né? Quantas abelhas... Engraçado, né? Eu tinha um pé de maracujá aqui, aí vinha a mãe. Essa abelha, eu falei, olha, ela só quer pegar ali, né? Ela tem na flor do maracujá. Ela não quer o cabelo, ela não quer o braço, ela tá querendo ir no maracujá. Na flor do maracujá. Então, e aí, agora essa mãe entra aqui, já nem liga mais, vê a abelha, acha bonita, eu vou tirar foto da abelha. Então, eu posso dizer que a gente fez um trabalho com os pais aqui também. Um trabalho de aceitar, de tirar o sapato e ficar descalço, é difícil. Eu consegui fazer muita gente... eu ia fazer uma provocação. É difícil. Não deu tempo, porque hoje foi muito corrido. A provocação era o seguinte, se eu pegar 5 símbolos aqui de esportes, 5 símbolos não, como é que fala? 5... Como é que símbolo da... Como é que é aquele negócio? Símbolo mesmo, né? Que? Quando você tem uma marca. Sim, a logomarca. Que é das Olimpíadas? Você pega 5 logomarcas dos 5 maiores empresas mundiais. Eu garanto que todo mundo vai falar. Eu vou botar a marca, todo mundo vai responder. Agora, se eu pegar 5 folhas básicas, nossas aqui, folha do mamão, que é básica, folha do maracujá, folha, né, coisas bem simplesinhas. Alecrim. O alecrim não sabe. Ninguém sabe. Como é que a gente se distanciou da nossa natureza?
como é que a gente precisa colocar isso na infância e trazer os pais para perto disso, e não só simplesmente ter uma horta para dizer que cumpriu um trabalho. Não, e que a gente tem que vivenciar isso. Pai e mãe tem que levar o filho para a natureza. É o melhor legado que você vai deixar para o seu filho. São valores, princípios que vão nortear a felicidade, o caráter, o respeito, vai evitar doenças mentais, doenças, né, psicológicas, vamos colocar assim, né? E é isso. Eu não tenho muito. Agora, Vanessa, bom, você tem essa proposta, né? Você começou com esse desafio desde o ano passado. Chegou essa pandemia trazendo as aulas online, quer dizer, piorou mais ainda, né? Distanciou a criança mais ainda da natureza, e isso talvez seja uma tendência que possa ficar em algumas escolas, acredito, porque, enfim, isso veio meio que facilitar, né? O aprendizado, tudo na internet, no computador. Então, assim, eu vejo isso talvez como uma arma, né, contra a sua proposta ou como de tantas outras pessoas com esse mesmo pensamento. Como é que você enxerga essas aulas online e essa tendência? Eu acho que não deveria ser do jeito que estão colocando aí, com provas, com pressão. Eu estou vendo, eu tenho uma irmã adolescente, eu tenho amigas que têm filhos e estão enfrentando isso, estão passando por doenças emocionais por isso, e as pessoas não estão dando valor a isso. É impressionante. A vida parece que se reduziu a nada, Isabelle. É uma coisa bem complicada, né? E convencer os pais disso, né? É muito difícil. Não, porque é interessante. Você falou que a escola é um quadrado, né? Quer dizer, é um cubo. E o cubo diminuiu mais ainda que a tela do computador. E mais ainda porque é a tela do celular. Então, assim, cada vez mais você está diminuindo o teu espaço, né? Você só está ali focado, né? Enfim, como é que você... Porque isso eu percebo, e até é uma inquietação minha, de ver as crianças em momentos de lazer, ou momentos com família, a primeira coisa que o pai e a mãe põem é um celular para a criança ficar afastada, quieta e não encher o saco. É assim mesmo, né? Como é que você... Qual é a tua percepção em relação a isso? A aula online. É importante que os pais saibam disso, porque tem muita escola fazendo aula online você pode fazer um vídeo com atividades para que assim, auxiliando os pais com informação para que eles possam executar essa atividade em casa. A gente enviou kits para as nossas crianças aqui, sempre com materiais orgânicos, enfim, materiais que eles precisavam para que os pais pudessem fazer essa atividade. Agora, os adolescentes estão passando por um momento bastante crítico. Eu acho que eu estou trabalhando com crianças, mas tenho vontade de trabalhar com adolescentes também. Né? O número de suicídios na adolescência, de tentativas de suicídio, de depressão, ansiedade. A gente tem um pessoal cuidando muito do idoso, um pessoal cuidando muito dos bebês, mas a gente não tem assim, uma preocupação com os adolescentes. E é um momento, e é uma coisa curiosa, porque adoece mesmo, Isabelle, assim, eles têm depressão, e parece que o pai não tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem não vê. E parece que, de repente, diminui se de repente o pai perdeu um tempo e passar documentário para esse filho. Olha, veja esses documentários. Ou se conecte, sei lá, faça um curso que você queira. Ou dê um tempo para, né, você faça uma atividade física. Ou você... Não, né? E depois eles reclamam que os filhos ficam na internet. Né? É uma coisa, é contraditório, né? Então, assim, eu acho que esse ano não deveria ter aula online. É a minha opinião, isso ninguém precisa seguir isso, mas acho que não deveria ter aula online. Poderia ter encontros de adolescentes online para falar como se sentem, encontros. Nada de pressão, eu acho que, apesar do mundo ser sob pressão e falar, você não está preparando para o mundo. Mas olha, o mundo está em recessão nesse momento.
Esse né? ano tá perdido pra gente, por que não pra ele? Assim, né? Entendi. Muitas empresas aí perderam, né? E tá todo Mesas mundo... de coisa, por que não as crianças perderem, gente? O que é um ano na vida dessas pessoas? É isso. E aí é o seguinte, deixa que elas tenham encontros saudáveis, né? Caminhar, andar de bicicleta, caminhar ao ar livre, se encontrar num parque, de repente debater alguns assuntos. Por que tem que ser papel, prova? Por que isso está acontecendo agora num momento de pressão absoluta? Ainda não é um momento para eles. Né? Neurologicamente falando, eles não estão nem preparados para isso. Aham. Então, imagina que estão querendo colocar a vida de adulto no adolescente. Isso é cruel. Isso é cruel. Não, já fazem Imagina um criança, né? adolescente. E aí a Com gente 5, tem 6 por anos outro de lado idade, você já vê também, isso, a imagina gente tem por outro adolescente. lado também pessoas sem renda, né? Adolescentes que estão trabalhando, se expondo no meio da rua. Então, essa desigualdade, né? Que é grande, Sem né? acesso à internet para acompanhar. Pois é. O que eu acho é que É. Pois é, então assim, aí entra. o que eu acho que Pode essa falar. quarentena, na verdade, escancarou um problema que já existia, né? Porque, assim, os adolescentes, as crianças, elas estão na tela, elas estão emparedadas, elas estão, enfim, em sua maioria, né? Sem esse espaço. Então, assim, já existia essa ansiedade, isso tudo. Isso só, eu acho que intensificou, porque foi um momento de, assim, ficar mesmo nesse mundo. Então, assim, é um problema que já existia. A quarentena só veio, assim, para escancarar isso pra gente. Eu acho que tem que aproveitar esse momento pra gente olhar para isso, né? Porque não é porque tá na quarentena que isso está acontecendo. Tá muito mais, tá? Mas isso sempre existiu, né? Vou pegar aqui uma saia da Ana e vou contar uma coisa que eu esqueci. Aham. Antes de fazer a escola, claro, eu não queria... Imagina o trabalhão, pensei que eu quero achar uma escola. E aí eu matriculei, não vou falar o nome da escola porque não é legal, mas eu matriculei meu filho numa grande escola, assim, bastante cara, que tinha uma área incrível. E aí o meu filho, uma noite, eu filmei, eu gravei, porque eu tinha que conversar com o pai dele, a razão pelo qual eu ia tirá-lo da escola. E ele teve febre, e ele ficou chorando a noite inteira, e eu pensei que ele estava passando mal. E ele falou, olha mãe, eu não gosto de ficar sentado no tapete da escola. E eu fiquei pensando, por que você não gosta de ficar sentado no tapete da escola? Eu fui até a escola tentar entender. Então a professora chegava, né, tradicionalmente, fazia uma lista de chamada, respondia a agenda, uma por uma, aquela agenda de papel ainda impressa, sabe, para vender aquilo. Aí aquilo tudo, e as crianças sentadas mais de uma hora, você imagina, criança de 2 anos, sentado mais de uma hora, olhando para a professora. Imagina você, sentado uma hora, olhando para alguém fazendo uma coisa. E ele não podia levantar do tapete. Ele não podia levantar do tapete. É. E aí isso foi uma rotina. Ela, não, mas ele tem que se adaptar, porque eu falei, olha, é muito difícil que uma criança de 2 anos fique sentada uma hora. E não dá. E aí eu fiquei Não pensando dá. nisso, né? Que mesmo sem essa questão, mesmo que na área verde, eles tinham que ficar dentro da parede. Eu falei, por que eles não podem ficar lá no jardim com auxiliar? Enquanto a professora tem essas questões burocráticas, enfim, tudo bem. Mas por que não o jardim? Não, é perigoso. Isso é muito legal. Falar. Como que tem criança que não vai aprender a andar de bicicleta, tem criança que não vai aprender a entrar no mar, tem criança que não, porque os riscos passaram as escolas passaram a vender os riscos como tem que ser tudo, e quando o risco é saudável, porque ela tem a oportunidade, eu tinha feito uma colinha aqui, a oportunidade de experiência, ela cria hipóteses. Ela cria hipóteses com isso. Então a gente fez um rio aqui na escola, tem um lago. Então tem as pedras, imagina. Pedra na escola, tem pedra na escola. Aí eles vão subindo ali, vão galgando. Essa pedra está firme, essa pedra não está firme. Tem uma altura relevante, a gente está observando. Esse chão escorrega, esse chão não escorrega. Então, o medo de deixar a criança experimentar e criar suas hipóteses, o seu próprio equilíbrio, né? Está sendo vendido. E isso é inadmissível, porque tira autonomia, isso tira
o desenvolvimento, isso tira a autoestima, isso tira a confiança, isso tira tudo da criança. Além de deixar tudo mais perigoso mais pra frente, né? Que a criança O não medo. aprende. É, E aí, qualquer coisa que ela for fazer a mais, ela vai se machucar. isso. Enfim. E não vira aventura, né? Não, e esse indivíduo, ele vai se tornar uma pessoa, assim, ou ele vai fazer parte de um Sim. grande sistema robótico, né? Assim, que não vai pensar, não vai questionar, não vai, enfim, né? Ele não vai ir contra o sistema, ou vai ter algum problema psicológico, porque ele não vai conseguir realmente ser um indivíduo, ele não consegue, né? Porque ele não consegue fazer nada sozinho. Ele vai ter sempre que precisar ou de suporte ou outra coisa, né? Então, hoje a gente consegue ver a criança, tem criança que não anda mais, Agora você imagina. né? Que para ir na padaria pede para ir de carro. Então, assim, imagina isso, né? Quer dizer, hoje o patinete é elétrico, o skate é elétrico, ele não se movimenta mais. A gente vê já as crianças obesas, completamente à parte da natureza. Olham Diabetes. um A gente inseto, nunca tem teve taxas medo. tão altas de diabetes, Enfim, de obesidade infantil, até o próprio desenvolvimento ocular. Né? Isso tudo é através dessa dimensão que essas crianças precisam, desse contato, desse desenvolvimento natural. Né? E isso tem que ser uma aventura. Né? Então, a aventura de viver, né? E não o medo, né? A criança fica com a amígdala ligada ali o tempo todo, né? Toda tadinha. Ela não... agora, agora me diz uma coisa, Vanessa, a gente, assim, para terminar, assim, primeiro eu queria que você falasse assim, qual vai ser agora a sua, para vocês duas, né? É, pós-pandemia, né? Como é que vai ser habitar? O que que você visualiza, né? Porque você imaginou uma escola, né? Um lugar, e hoje, depois de uma pandemia, você vai ter que assim, se modificar, enfim, se ajustar às novas condições, enfim, você sabe, né? Talvez isso mude bastante dentro daquela filosofia que você tinha. E a outra questão eu queria até que você passasse para mim o que que você gostaria de ver como mudança aqui para o Rio. Você sabe que eu sou pré-candidata e eu estou tentando assim buscar discutir, enfim, vários tipos de temas para a gente entender junto, porque nada é feito sozinho, em conjunto, e ver o que que poderia ser feito aqui para a cidade do Rio, em termos de educação, de escola, se você já pensou em alguma coisa, um projeto social, enfim. Aí eu queria que você falasse isso também. O governo tem feito um trabalho muito bonito, chama hortas urbanas. Eles, inclusive, ganharam o certificado da ONU com essas hortas. Eles alimentam muitas pessoas com essas hortas. É muito bonito de ver isso, Isabelle, num país que tem muita fome ainda. Eu acho que essa empatia, essa relação com a natureza, que a gente pudesse trazer isso para a educação e discutir isso com o MEC mesmo, sabe? Discutir isso com o MEC, quanto tempo é necessário para que essas crianças acessem o ar livre. Isso é uma questão de saúde mental. Isso não está lá. Isso não está lá. Entendi. Então, quantas crianças podem? Sabe como é que eles sabem quantas crianças podem por metro quadrado em sala de aula? Então, a gente... E 4 metros é muito pouco. Isso não é regularizado. Esse é um dado irreal do MEC. A gente precisa valorizar isso. E a segunda coisa que você me perguntou, a escola vai se manter fechada. A gente não vai investir em aula online. Não é a nossa proposta mesmo, desculpa. Mas a gente está investindo em encontros ao ar livre, para que as crianças tenham saúde mental, com segurança, e que os pais possam cuidar da saúde emocional também dessas crianças, porque são muito novas, né? Para passar por esse processo todo, né? Assim, elas vão ficar no escritório futuramente,
elas vão ter que enfrentar a internet, não vai ter por onde correr, né? Então, vamos devagar, né? Como um estágio, né? Assim que a gente faz, antes de trabalhar, a gente trabalha 4 horas, não é isso? 6, 8, vamos devagar, né? Tô vendo escola integral online, de manhã e de tarde a aula, isso que é o pior ainda. Você imagina isso, a criança tem que ficar trancada em casa esperando loucura. de novo a volta da aula online. Regime de trabalho, é isso. Isso é uma coisa que faz mal, né? Não dá. E eu queria muito que fosse discutido o tempo, isso é necessário. O tempo que a criança tem acesso ao ar livre. Por que as escolas públicas, Isabel, por que as escolas públicas não têm esse parque? Por que a maioria das escolas públicas ou não saem para ocupar os seus espaços públicos? Que temos tantos. E eu acho que muito importante também é a formação dos professores, né? Porque os professores não têm coragem de fazer isso, a direção não tem coragem de fazer isso, acho que muito pela formação. Então, se entrar uma formação na escola, dando outra visão para esses professores, né? Enfim, eu acho que isso talvez mudaria um pouco. Porque se a direção, os professores abraçarem essa ideia, isso vai acontecer. Eles vão se organizar ali para levar isso para as crianças. O problema é a falta de conhecimento mesmo, talvez. Eu não sei. Eu acho que eu penso diferente. Eu penso que a educação está muito comercial. Eu acho que é isso, que a educação está muito comercial. Que os pais vão em 99% das escolas. E 99% das escolas colocam um molde. E aí ela chega na sua escola e ela fala, isso aqui é uma escola? Ou seja, quem não é escola somos nós que estamos aí batalhando por isso. Aqui no Rio, não sei por que ainda está com muita dificuldade dessas escolas colocarem essa prática da criança ter aula ao ar livre. E que os professores, eles não têm muita voz, se a voz vem de cima também. Eu estava falando mais de escola pública e de diretoria da escola pública. A escola particular é diferente. Assim, tem que vir de cima, Isabel. Tem que vir de cima, tem que ser um questionamento de cima para perguntar o que é que a escola pública não dá um treinamento a esses professores. Por que a escola pública não amplia isso, como as hortas urbanas, né? Que foi um sucesso nas escolas. Eu sou fã da Hortas Urbanas, que é um projeto de escola pública. E eles não produzem pouco, não, eles produzem muito. É muito legal de ver isso, né? E que a gente pode levar isso até no processo de ressocialização, reeducação, dentro dos presídios, a natureza nos conecta naturalmente, da liga. Desculpa, gente. Exatamente. Esse aqui é meu... É o Vicente. Vou apresentar aqui, é o fundador aqui, né? Dá um tchau para a Isabel lá. Oi, Vicente. Tudo bem? E eles gostam de comer. Tchau. Olha só. Olha, eu vou aproveitar e fazer um convite, né, às pessoas que estão assistindo, a vocês duas, sábado, às 8 horas da manhã. Eu vou estar na porta do Chico Mendes com uma pessoa fantástica. Ele é um especialista em espécies de restinga e nós vamos fazer um inventário da Alameda Sandra Alvim no sábado, às 8 horas. Quem quiser vir, ficar por uma horinha com ele, aprender um pouco sobre as espécies de restinga, vale a pena. Eu vou fazer o inventário porque é uma meta minha de saber o que nós temos na Alameda. Então, para mim, vai ser um trabalho e prazer ao mesmo tempo. Mas eu convido a qualquer hora, nós vamos passar o dia praticamente fazendo isso. E vai ser legal para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre as espécies de restinga. Se quiser vir, viu, Vanessa com o Vicente, você com a Liz, enfim. E quem está nos escutando, aliás, assistindo, que sejam bem-vindos. Então, 8 horas, sábado, a gente vai estar do lado de fora, no espaço verde, como a gente tem que ficar mesmo, e aprendendo com a natureza. A gente deixa né? esse legado, né? Porque imagina, Isabela, se você não faz esse trabalho, se Exatamente. a gente não começa, o que a gente vai deixar para o futuro?
Se cada um fizesse um Pois é, pouquinho no esse é o seu problema, bairro, né? Isabel? Eu Se não você sei, cuidasse um pouquinho sinceramente. cada um do seu bairro, se cada um tivesse cuidado, né, a gente teria um futuro É, bem melhor, certamente. é o que eu falo. Acho que todo carioca poderia adotar um pedacinho do Rio de Janeiro, né? E nós teríamos uma cidade muito mais E justa, também, sustentável, você sem sabe que sombra de tem que ter dúvida. cuidado, Nós inibe teríamos, também os bandidos, a inibe gente teria drogas, vários, inibe tudo isso, né? Quando a gente ocupa o espaço é, é, público, a gente tira tudo isso, né? Então, a gente tem uma forma de paz também, né? é, a- exatamente, a Alameda é um exemplo disso, né? Era um lugar perigoso, hoje realmente é muito mais aprazível. Lógico, tem problemas de cidade grande, como qualquer outra, mas é muito melhor. Então, assim, eu acho que se vocês tiverem qualquer ideia, alguma coisa para o futuro, pode conversar comigo. Enfim, eu estou realmente buscando proposta, buscando ideias e soluções para a gente poder fazer isso lá na frente, sabe? Porque a gente precisa reunir ideias, debater, né? E pensar nessas Imagina crianças que a que escola, se são o toda futuro escola para a pudesse gente, abrir a né? Porque porta não, para debater a gente, isso e a gente, né, pudesse fazer um movimento, né, Isabel, um pois é, movimento grande, uma onda, né, como uma ola, sabe? Como se fosse uma ola, já viu Maracanã? exatamente. E a É, gente pudesse conseguir ganhar voz para despoluir as é, nossas lagoas, para que a gente pudesse ter final de semana, ao invés de ir ao shopping, final de semana a gente pudesse fazer uns passeios bonitos aqui, né? E com tão pouco, né? Ou nada, né? Isso, como a praia, né? E como é sim, importante a gente trabalhar essa questão da exatamente. criança. E é só através do amor e do encantamento é que a gente consegue fazer com que o outro se envolva. E a gente tenta encantar. Aqui na escola a gente tenta Exatamente, fazer esse exatamente. encantamento. Para que a gente possa ter pessoas que possam garantir esse pouquinho lá no futuro. Legal. Bom, obrigada. Olha, para quem esse vídeo vai ficar no YouTube também, vai ficar no Instagram. Para quem quiser conhecer a Escola Habitat Infância, ela fica na Ivo 310. Borges. Qual o número? Do tre- 310, no Recreio dos Bandeirantes. É um lugar lindíssimo. É para chegar e visitar também, porque é um lugar para visitar também, né? Porque é um lugar tão bonito. Mesmo a pessoa que não tiver filho vale a pena a visita, eu acho, né, particularmente. E, e eu queria agradecer muito a participação de vocês. A gente teve esse contratempo aí com a internet, mas Agora é melhorou, normal, esse é um 100%, horário então complicado. 100% tranquila. E é, melhorou. Então, assim, eu queria agradecer a presença de vocês, essa troca aí de ideias, essa questão das escolas, do número de horas, né, da criança permanecer em uma área livre, na natureza, isso é uma questão que eu vou anotar com certeza e que eu acho super Você vai estar importante. respaldada pelo E Manual de vamos torcer para que... que eu não sei por que ainda não invade, que o Instituto Alana tenta fazer, Escola Schumacher Brasil, você pode pesquisar. É uma luta constante da gente estar divulgando e lutando para que as Tá, crianças tenham a saúde mental. É isso. exatamente. Então, assim, eu desejo toda a sorte para vocês, que o projeto realmente continue, a sua ideia, né, permaneça, que essa pandemia não atrapalhe quando acabar, quando eu não vejo a hora disso acabar, para a gente realmente seguir o nosso rumo normal e nossa vida e buscar realmente soluções mais sustentáveis aí para a nossa cidade, né, o nosso país, o nosso Isabel, eu que planeta, tá bom? agradeço. Quem me conhece sabe que a gente conhece tem um tempinho, né? Que a gente fez uma conexão assim que eu cheguei aqui no Recreio, que participei de algumas vezes da Alameda quando estava com mais Aham. tempo, né? Antes da escola inaugurar. E que pude plantar um pouquinho lá também. Tem um pedacinho meu lá que eu plantei também. E que super apoio você, quem me conhece sabe que eu apoio o seu trabalho, porque tem a ver com a natureza, e aí tudo que envolve bem-estar no futuro de todos nós, inclusive do meu filho, eu tô junto. Tudo que for pro bem, eu tô junto. É isso. Legal, Obrigada pela oportunidade, obrigada legal. por tudo que você fez aí, porque eu também sou
nova no Recreio, já cheguei, assim, me encantando pelo seu trabalho. É isso. Que bom. Fico feliz, fico feliz. Boa Então tá, noite, meninas, pessoal. uma boa noite Boa para noite, pessoal. vocês, tá bom? Obrigada Um por beijo. estar todo mundo com a gente aqui, Valeu. né? Tchau. Agradecer, né? E É isso aí. estamos juntos, todos juntos. É, É sinal que é estamos isso, todos juntos. Beijo. isso aí. Um beijo.